Olá, eu estou feliz que você está aqui para aprender sobre a oração que Jesus nos ensinou, o que eu chamo a intercessão do Messias. Eu estou muito feliz que você quer aprender e eu quero compartilhar com você o porquê de eu estar fazendo isso, o porquê eu entender que Jesus convocou a todos nós como seus discípulos a orarmos como ele ensinou. Eu aprendi a fazer essa oração quando católico. Eu frequentava a missa, cheguei a fazer a minha primeira comunhão. Depois, como coroinha, a minha experiência na missa, sempre lembrando do canto dessa oração durante a missa. Mas aí, com 16 anos, eu tive uma experiência de conversão, onde o Espírito Santo foi para mim o Espírito de graça e súplicas. Eu enxerguei, porque ele me fez enxergar a cruz e o sacrifício de Jesus, que os meus pecados causaram a morte de Jesus. Eu clamei o perdão do Senhor pessoalmente e o convidei para ser Senhor e Salvador da minha vida. Eu me entreguei a Ele e nasci de novo. Tive essa experiência e no momento dessa experiência, logo em seguida eu comecei a ler a Bíblia. A palavra que eu nunca tinha lido, eu nunca tinha na minha casa a minha própria Bíblia. Então eu peguei e comecei a ler e estudar. Isso foi em 72. E estudando a palavra, eu fui logo para os evangelhos. Eu estava estudando Mateus. E em Mateus 6, Jesus começa a falar sobre oração. E eu vi essa oração que eu fazia na missa estava na Bíblia. Uau! Mas logo antes eu vi que havia alguma orientação de Jesus a respeito de não fazer vãs repetições e não ser como os gentios que pelo muito falar acham que Deus tem que atender. E na minha imaturidade espiritual, eu tomei uma decisão quando eu vi aquela questão de vãs repetições, porque eu tinha decorado muitas orações, rezas que a gente fala, né? Que eram apenas palavras, mas não havia significado, não havia uma ligação no meu interior. Então eu falei, sabe de uma coisa? Eu só vou fazer oração que é espontânea. Não vou fazer mais uma oração decorada. E com isso, a oração que Jesus ensinou foi para o lado. Eu fazia assim na hora de liturgias, em missa ou depois em cultos. Mas essa oração não tinha um lugar na minha vida pessoal antes e depois também não. Aí alguns anos atrás, era 95, eu estava estudando de novo a palavra, que é meu costume, e lendo de novo agora, tendo feito seminário e tudo, relendo e estudando Mateus. Pois no seminário esse evangelho é chamado o Evangelho do Reino, por causa do seu conteúdo, por causa daquilo que Mateus tem como o que é a ênfase dele, que é o reino de Deus. Nós vamos encontrar ali referências das parábolas do reino. Nós vamos ver o quanto ele fala sobre o reino de Deus. E aí nós vamos observar que Jesus trata do reino de Deus. E aí eu estava estudando, buscando entender mais essa questão do reino. E eu cheguei justamente na oração de Jesus. E você já sabe. Cheguei naquela frase que é o pivô, né, da oração. Venha o teu reino. E caiu uma ficha em mim.
eu percebi que eu tinha deixado fora a intercessão mais importante que Jesus ensinou. Aliás, ele não ensinou nenhuma outra oração. Eu podia acrescentar aqui, em alguns estudos eu já vi que alguns apresentaram que nos dias de Jesus havia muitas escolas rabínicas e não é nada fora do comum o rabino ter a sua oração de preferência. E que essa oração, na mente de alguns, era a oração rabínica de Jesus. Só que eu vou comentar, se é o caso, que pode ser, Jesus não é qualquer rabino. E é isso que o Espírito Santo começou a ministrar ao meu coração. Ele fez algumas perguntas para mim. Agora você precisa entender que eu já era pastor, eu já era ministro, eu sou missionário no Brasil, enviado da parte do Senhor para uma nação que eu amo, um povo que eu amo. E eu já era diretor de seminário, professor de seminário, tinha feito mestrado em teologia. E o Espírito Santo estava fazendo perguntas simples, muito simples para mim. Tipo, mas você acha que Jesus teria ensinado a orar? Não fosse necessário orar para que viesse o reino? Claro que não. Aí ele perguntou, você acha que Jesus teria ensinado a orar uma coisa enganosa? Apenas uma palavra bonita? Ele acabou de falar que quando orar, não deve fazer como os fariseus que oravam nas praças para ser ouvido das pessoas. Então, o que ele vai ensinar jamais é uma oração, apenas uma oração bonita, apenas uma oração de apresentação. Ele acabou de falar, não é uma oração para ficar como gentios, simplesmente repetindo como um mantra. Uau! Ele teria ensinado isso depois de falar o que ele falou. Não fosse uma coisa necessária e importante? Não, Senhor, é muito importante. Tá. E você acha que Jesus teria ensinado a fazer uma oração que o Pai não tivesse inclinado já a atender? Pois ele sabe, ele conhece o Pai e sabe como orar? Obviamente não, né? Por último, ele acabou comigo. Mike, você acha que você consegue fazer uma oração melhor do que a do Messias? Aí, meu amigo, caiu a ficha. Eu comecei a chorar. Eu chorei porque eu percebi que durante muitos anos da minha vida cristã, já convertido, eu tinha deixado fora a oração que Jesus ensinou. Agora, não somente isso, se ele é o mestre, eu tinha desobedecido às suas orientações. Pois em Mateus, quando fala dessa oração, ele diz, portanto vós orareis assim. Não assado. Assim já fala que não é apenas uma oração modelo. Parâmetro, sim. Mas se é uma oração modelo, então vamos deixar modelar a nossa oração e intercessão. No outro texto, que é Lucas 11, ele diz, e quando orardes, ou seja, a expectativa é que vai orar. Quando orardes, dizei. Aí é um imperativo, é uma ordem. Jesus ensinou a fazer essa oração com intencionalidade, com conhecimento. Como filho de Deus, como Deus conosco,
como um ser humano que foi ensinado pelo Espírito Santo, como príncipe da paz, como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, que é a ordem que ele mesmo começou. E o que eu estava fazendo? Hoje, eu posso colocar assim, caiu a ficha e eu percebi, que discípulo de Jesus sou eu, se nem faço a oração que ele ensinou. E aí eu quero colocar para você o que Deus colocou para mim. O reino não se manifesta mais simplesmente porque a gente não pede. Quando foi que você fez essa oração a última vez? Não estou falando numa liturgia. Eu estou falando como parte da sua intercessão como filho de Deus. Como alguém que clamou ao Senhor. E o Espírito Santo gerou no teu coração a memória das palavras que Jesus ensinou quando ele disse: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Eu gostaria muito que você continuasse comigo, porque eu creio que nós temos muito para aprender. No próximo, eu quero comentar mais sobre quem é que está nos ensinando a fazer essa oração.